Fala pessoal, tudo bem? Tá começando mais um vídeo. Dessa vez eu tô aqui para falar sobre NBA, mais precisamente sobre a NBA Finals de 2023. Mas antes de começar, eu peço para você vir aqui, deixe seu like, deixe seu joinha, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, deixe sua mensagem dizendo quem que você acha que vai ganhar a NBA essa temporada, quem que você acha que vai ficar com o título, o melhor jogador. Deixa aqui sua opinião, quem pode ser o MVP das finais. E é isso. Obrigado por estar colaborando com o canal. Bora pro vídeo. Chegou a tão aguardada NBA Finals e uma final surpreendente, de certa maneira, principalmente por um dos dois times que estão. A final vai ser entre Denver Nuggets e Miami Heat. E a gente tem o Nuggets como uma equipe que já imaginava que tinha o poder, tinha time, tinha elenco para poder estar nas finais. E do outro lado, o Miami, que é uma surpresa. E que surpresa, né, até aqui. Um time que vem fazendo história e a gente vai falar disso já já. O legal de tudo isso é que são times diferentes, eles jogam de formas diferentes, as propostas são distintas e o que impressiona é a diferença do que foram as caminhadas até aqui. Começando pelo Miami Heat, o Miami Heat foi oitavo na Conferência Leste. No play-in, ele perdeu o primeiro jogo para o Atlanta Hawks e ganhou o segundo jogo do Chicago Bulls. Na primeira rodada, fez 4-1 no Bucks. Na segunda rodada, que são as semifinais de conferência, fez 4-2 nos Knicks. E na final de conferência, fez 4-3 nos Celtics. Até aqui tem sido uma campanha histórica nos playoffs. Primeiro pela vitória no play-in, a gente até imaginava, não no primeiro jogo, mas contra o Bulls já era mais pau a pau. Mas na primeira rodada contra o Bucks já de cara, o melhor time que mais teve vitórias na temporada regular, já foi uma surpresa. É claro que com a lesão do Giannis ajudou bastante, mas mesmo assim tem muito seu mérito. Depois passou 4-2 pelo Knicks, aí sim era favorito e jogou bem. E aí contra o Celtics também não era favorito, começou muito bem, deu um vacilo, mas acabou conseguindo no final, que ninguém mais esperava. E não é à toa que apenas é o segundo time que ficou em oitavo na temporada regular que bate final. E assim, entrou já para a história, mesmo se não conquistar o título, já está na história da NBA, principalmente dos playoffs da NBA. O outro time, o Denver Nuggets, foi o primeiro da Conferência Oeste. Na primeira rodada, venceu o Timberwolves por 4-1. Nas semifinais, bateu o Suns por 4-2. E nas finais de conferência, fez 4-0 no Lakers. E é o primeiro NBA Finals do Denver Nuggets. O Denver Nuggets, como a gente tinha falado no início, já era uma equipe que a gente esperava. Talvez não na final, porque tinham outros times mais fortes. A final, talvez, do início da temporada, pensando, seria talvez o Bucks e o Celtics. Coisa, obviamente, que não aconteceu. Não, Bucks e Celtics não daria, aliás. Golden State e Celtics, talvez. Mas, obviamente, é um time que dá para acreditar que poderia estar aqui e tá. Fez uma boa primeira rodada contra o Wolves, jogou muito bem. Depois, contra o Suns, foi um jogo mais equilibrado, mas também foi bastante superior. E contra o Lakers, aí é a famosa varrida. Os times eles têm pontos parecidos e um dos principais é que eles têm no seu elenco uma dupla cada time que faz a diferença. O Miami conta com uma dupla muito física, técnica e intensa, que é o Jimmy Butler e o Bam Adebayo. Os dois eles lideram as estatísticas do time, principalmente na temporada no playoff, mas na temporada regular também não é diferente disso. O Butler até aqui tem 28,5 pontos por jogo, 5,7 assistências e 2,1 roubos de bola. Já o Bam Adebayo tem 9,2 rebotes, 0,6 de toco e tem uma média de 16,8 pontos por jogo. É uma dupla fantástica que, obviamente, sempre dá muita alternativa para o Miami Heat, porque são caras que se conhecem muito bem, tem um jogo que se assemelha de certa maneira, porque são caras que se entendem dentro de quadra,
E fora que, se você tem que falar de uma chegada até aqui do Miami Heat, você vai falar dos dois, principalmente do Jimmy Butler. Apesar do Adebayo, na última vitória, não jogou bem, mas não fez uma campanha contra o Celtic muito boa, mas é um cara que tem sido importante sim. E um retorno importante que a equipe de Miami possa ter é o Tyler Hero. Ele é um cara que acrescenta muito, foi o 6º homem da temporada da NBA no ano passado. É um cara que mete bola, que de certa maneira marca, tem uma imposição, mete bola de 3, tenta defender. É um cara que em jogos importantes ele costuma aparecer, ele gosta de jogar esses jogos. Ele tem uma média de 2,3 tocos por jogo e de roubos de bola também ele vai muito bem. Se machucou no início dos playoffs e deve retornar no 3º jogo em casa, que obviamente vai dar uma opção a mais para o Miami Heat, que precisa ter todas as opções possíveis para ganhar desse Nuggets. O cenário do Nuggets também é parecido, ele tem uma dupla muito pontuadora, com QI muito alto de basquete e principalmente decisivos. Mas a diferença é que aqui, nessa dupla, o Jokic, ele supera o Murray em quase todas as estatísticas. Quer dizer, em quase todas mesmo, só perde em uma. Porque é um cara que é o melhor da liga atualmente, é um cara que chama muito o jogo para si e óbvio que ele vai ser o cara. Ele tem média de 29,9 pontos por jogo, 13,3 rebotes e 10,3 assistências e fora quase um toco por jogo. O cara tem uma média de um triplo-duplo. Isso é um absurdo, é um cara que só mostra o tamanho dele na NBA neste momento, né? À toa que veio de 2 MVPs. Obviamente teria que ser 3 seguidos, mas isso é papo para outro vídeo. Mas é um cara que joga o fino do basquete. Joga o fino do basquete. E o outro, sua dupla, é o Jamal Murray, que ele lidera em roubos por jogo, 1,7, e tem 27,7 de média de pontos por jogo. Ou seja, é um cara que também define muitos jogos e geralmente é isso que acontece. Geralmente eu brinco que um começa abrindo os trabalhos e o outro termina. É isso que tem sido em todas as séries até agora. O Miami Heat é uma equipe muito física, que ataca muito bem o garrafão, marca muito bem também. É um time que realmente é do streetball, os caras realmente dão muito sangue em quadra. Isso é muito legal de ver. Mas também conta com alguns chutadores bons, tem bancários importantes, o próprio Kyle Lowry, que foi vencedor da NBA em 2019 contra o Golden State em Toronto. O cara foi fundamental naquele título. Tem o Duncan Robinson, que não começou fazendo um bom playoff, mas foi melhorando aos poucos e tem uma bola de 3 muito boa. O próprio Caleb Martin, que foi muito bem, principalmente nas séries contra o Celtic. O Gabe Vincent, que fala dele na série também contra o Celtic, um cara que contribuiu muito do banco, muito novo e tem oportunidade de fazer história em Miami. O próprio Max Strus também, que é um cara muito bom, vem contribuindo bastante. Na série do Celtic, que não foi nem tanto usado, mas foi muito importante em séries anteriores. E o Kevin Love, que é aquele cara da experiência, que mete bola também, mas é um cara que faz muito mais parte da rotação hoje do que propriamente dito um cara que vai decidir jogo. Esse time talvez seja um dos mais underdogs das últimos playoffs. Curioso, eu tô curioso para ver como vai ser o tipo de defesa que eles vão usar contra a Denver. O Eric Spoelstra vai ter muito trabalho, porque tem algumas dúvidas que vão ser fundamentais para a história desse confronto, que é a própria marcação no Jokic. Como é que vai marcar? Vai fazer individual? Vai tentar dobrar? Vai fazer por zona? Coisa que fizeram muito bem contra o Celtic, mas o time é diferente, mas realmente pode funcionar também contra os Nuggets, fazendo dobra talvez. O Miami é certeza que eles vão sofrer nos rebotes defensivos e ofensivos, porque tem o Jokic, e de maneira geral o time do Miami é menor do que o time do Nuggets, e isso vai fazer diferença na série. Já o Nuggets é um time que joga mais e também é mais talentoso de uma maneira geral. É um time que tem um coletivo muito forte e também tem um cérebro na equipe, que é o Jokic. Ele também defende muito bem o garrafão, tem bons chutadores que incomodam. E o importante do Nuggets é que eles têm paciência na armação do jogo. Isso é uma característica deles muito forte. Eles têm um equilíbrio muito forte nas ações
do Jokic e do Jamal Murray, como eu falei, são caras que geralmente um começa decidindo e outro fecha a série, e isso faz muito bem a equipe, porque fica uma equipe que realmente bota todo mundo para jogar de certa maneira. Tem bancários que vêm ajudando, que são importantes. Além disso, titulares importantes como o Michael Porter Jr., um cara que entra, defende muito bem o garrafão, mete bola, joga muito bem dos dois lados da quadra. O Aaron Gordon também, que é um cara que enterra muito bem, que tem força física, consegue também, dá para ele marcar um pivô, é um cara que pode até ajudar com o Bam Adebayo. Tem um Caldwell Pope, que é um cara muito bom, o Bruce Brown. São caras que conseguem entregar também para o time. É um time que corre muito bem a quadra e isso pode ser muito perigoso para o Miami Heat. O Nuggets tem que ter alguns pontos que são importantes que passam por esse time ganhar a NBA nessa temporada. Primeiro é o cansaço do Nikola Jokic, tem que tentar de certa maneira ir dosando um pouco dele nos jogos. Obviamente o Miami Heat vai tentar cansá-lo com muitas mãos, tentando fazer ele participar mais do jogo, ter uma dificuldade maior da bola chegar na mão dele. Aí vai depender muito do que o Miami vai marcar, do jeito que vai marcar, mas é uma das maneiras de tentar reduzir um pouco do Jokic no jogo. Frear o bom, mas outra coisa que eles vão ter dificuldade é frear o bom aproveitamento do Miami Heat, que de certa maneira seleciona muito bem os seus arremessos, principalmente com o Jimmy Butler, impedir as dobradinhas do Adebayo e do Jimmy Butler. É claro, falando isso é muito mais fácil aqui, mas são algumas peças fundamentais que a gente vai ver nesse jogo. O meu palpite é que o Nuggets é superior e que possa levar esse título de uma maneira mais tranquila do que o Miami Heat ganharia. Eu aposto no Nuggets, mas a gente sabe que o Miami se sente muito confortável não sendo o principal, e isso também é uma arma deles. O que eu posso dizer é que vai ser um jogaço. Vi muita gente falando muita besteira, falando que vai ser uma final chata, não é uma final que a NBA não merecia, e para mim isso é bobagem. Eu acho que não tem essa de merecimento para mim no esporte. Tem equipes que jogam melhor, que jogam mais e que infelizmente perdem, mas isso não passa por merecimento, até porque todo mundo trabalha, todo mundo se dedica, todo mundo ali está querendo ganhar o título. Então para mim merecimento é algo que não entra em esporte, principalmente em esportes de grande nível. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando que a NBA Finals vai passar tanto na Band, que é muito bom para o pessoal que gosta de assistir em TV aberta e que às vezes não tem a possibilidade de ter uma assinatura ou ter outros canais, né? E também passa na ESPN. Obrigado por ter assistido até aqui. Eu volto em breve falando ou do decorrer da série como tem sido, ou no final falando de quem foi o vencedor e tentando analisar até de forma as defesas, como foi, fazer mais ou menos um resumo técnico e tático, tá bom? É isso, espero que vocês tenham gostado e tamo junto.